Olá, estamos ao vivo. Muito bem, vamos esperar aí o povo chegar para fazer as nossas reflexões espíritas sobre a situação que está acontecendo no Afeganistão. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão acompanhando isso, estão vendo as notícias que tratam dessa questão e isso deixa todo mundo muito preocupado, muito alarmado, né, com os rumos que as coisas vão tomar daqui para frente. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos falar hoje sobre essa questão do Afeganistão. A gente recebeu algumas perguntas, algumas colocações muito interessantes e eu vou chamar, neste momento, uma amiga muito querida para vir participar comigo, porque assim, amiga para essas coisas, né? A gente inventa moda e aí ela tem que vir aqui resgatar a gente. Vamos ver. Vou convidar aqui Ana Moreira, do Cantinho Espírita, para participar conosco da live de hoje. Fala, Aninha, tudo bem? Oi, Júlio. Amiga é assim, né? Amiga é nas tretas, nas alegrias e nas aflições da vida, né, amigo? Principalmente nas tretas, diga-se de Aí, passagem. aí chama pro rolê, a gente vai, né? Aninha, você me ouve bem? Tá com áudio bom por Tá, aí? tá perfeito, Beleza. amigo. Aí se eu por acaso der umas travadinhas, tu me fala, tá? Porque a internet aqui Tá tá um bom. pouco instável. Beleza, maravilha. Vamos lá, Aninha, porque aqui é papo reto, né? E não tem Bora, sem enrolação. mimimi, sem Sem enrolation. mimimi, a gente já vai falar sobre esse assunto. Bom, a gente recebeu aqui algumas questões. A única coisa que eu queria dizer antes da gente começar, para quem está entrando, está nos acompanhando ou que vai ouvir depois, é que o que a gente vai fazer aqui são reflexões espíritas, tá? Daquilo que nós, como espíritas, como conhecedores, estudantes, na verdade, né, buscadores do conhecimento espírita, a gente tem para trazer. Mas isso não impede, e na verdade eu reitero e peço para você que você busque também, dentro do conhecimento espírita, dentro das suas reflexões, entender essa situação. Beleza? E, desculpa, um último recado, né? Esta live, ela faz parte daquelas lives que tem os selos. Você já deve ter visto aqui embaixo, né, que aparecem os selos. A Aninha já fez lá no cantinho também. E como eu falei na primeira live com os selos, toda essa grana que está entrando aí que o Instagram está dando para os criadores de conteúdo e tudo mais, vão ser revertidas em doações para várias instituições. Vai ser para uma só, vão ser várias. Em breve eu vou compartilhar aqui. Quando o Instagram pagar, né, Aninha? Porque não É, quando é ele pagar, né? rápido o Porque não negócio. tem como, né? Exato. Bora lá então, Aninha? Bora, só Vamos bora. falar sobre esse temão aqui? Bora. O que é que o povo aí perguntou pra ti? Bom, deixa eu escolher aqui uma pergunta para a gente começar a tratar desse tema. Uma pergunta que chegou pelos stories falou o seguinte: por que será que um grande número de pessoas se submetem a crenças religiosas tão limitadas? O que você pensa sobre isso, Aninha? Depois eu posso comentar também algo. A gente é assim, né? É o que eu tava conversando ontem com meu marido. A gente tá na Terra, né? E a gente lida com diversidade o tempo todo. É diversidade cultural, é diversidade alimentar, é de raça, né? Enfim, de costumes também religiosa, né? Então a gente vê assim pessoas ainda que estão ligadas a qualquer tipo de religião, porque é aquela que realmente a faz despertar, a que a completa, aquilo que ela acredita que vai tornar um ser humano melhor. E se a gente olhar assim, o islamismo, que é no caso do Talibã, né? O Talibã ele é uma corrente extremista do islamismo. Se a gente for ver na base de qualquer outra doutrina religiosa, até dentro do próprio espiritismo, a gente vê que a base dela, os profetas como Maomé, Jesus, né, e a própria espiritualidade em peso, ela propaga a lei de amor, né, a lei de amor e o respeito mútuo. Só como em todas essas religiões vai ter aquelas pessoas que vão ser extremistas, que vão pegar uma linha, que vão pegar algo fora do contexto atual histórico que a gente vive e vão achar que aquilo ali é a verdade, que aquilo ali tem que prevalecer em cima de todas as outras coisas. Isso a gente vê muito isso no espiritismo, né, Júlia? A gente estava até debatendo um dia desses, as pessoas pegam
uma linha do Livro dos Espíritos qualquer e acha que dali é isso e pronto. É radicalismo puro. E terão pessoas que irão apoiar, que irão seguir isso, porque é nisso que elas acreditam. Talvez quando a gente está olhando de fora, talvez a gente ache estranho, né? Acha até um absurdo, mas para aquelas pessoas não. Né? É algo natural, é algo normal. Né? E tu, Boa. mano? Você trouxe um ponto bem interessante, Aninha. Eu vou fazer o comentário, mas eu lembrei que tinha uma outra pergunta. Eu abri aqui que falou o seguinte: o que causa uma distorção da compreensão das palavras ou o extremismo? Tem muito a ver com isso que a Aninha falou sobre, em qualquer lugar, você buscar naquele conteúdo aquilo que vai atender às suas necessidades. Acho que aqui a gente também está tratando de uma questão de necessidade. Qual é a necessidade que nós temos, por exemplo, para pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e dizer que a gente tem que ter uma atitude XYZ? E a mesma coisa acontece lá no Talibã e acontece em outras religiões e outros grupos extremistas também. Talvez o que chame a atenção aqui, Aninha, até puxando um pouco do que você falou, desse extremismo, é o que as pessoas fazem, quais são as suas atitudes baseado nessas palavras e nesse entendimento. Então, hoje, talvez uma coisa que a gente pegue no Evangelho, no Livro dos Espíritos, algum livro espírita, a gente use para conseguir alguma necessidade nossa, uma coisa assim mais leve, entre aspas. O que lá, nesse ambiente, que é um ambiente muito hostil, que é o ambiente do Afeganistão, que hoje está dominado pelo Talibã, eles usam isso de uma maneira que agride os direitos humanos. Eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente refletir hoje também, entre outras coisas, entender como é que o Espiritismo nos faz compreender a situação. E aí o compreender a situação não é o passar pano, porque não deve ser passado pano. A gente sempre olha para frente, para onde a gente pode chegar, quais são os melhores caminhos que a gente tem para seguir. Mas a gente pode também compreender para não ação de ansiedade, de medo, de pânico, de achar que tudo está indo de mal a pior, que o mundo vai acabar. Então eu vejo também por esse lado. Agora, né, só retomando então essa pergunta, né, que falou assim, mas como entender usar essas palavras com extremismo? Tem muito a ver com os interesses de cada pessoa. E aí quando você junta um grupo, é pior. Aí o interesse de um grupo grande tentando distorcer um entendimento para um domínio. Aí a gente entra na parte do poder, que eu acho que tem a ver, eu queria até te ouvir um pouco sobre isso, Aninha, com a questão da gente ainda estar se desapegando dos instintos primitivos. Então a gente está desapegando agora dos instintos primitivos, estamos começando a virar uma civilização. Não faz tanto tempo assim que a gente vive em sociedade organizada, né? Não faz muito tempo. É só a gente ver no calendário qual foi a última guerra, né, que aconteceu no nosso mundo. Que não acabou na Segunda Guerra Mundial, a gente ainda teve a Guerra Fria, né? Que há uma corrente que acredita que a Guerra Fria nunca acabou, né? Que continua ainda hoje o ranço, a De disputa outras maneiras, territorial. né? Isso, de outras maneiras, que envolve economia, pandemias, ataques biológicos, enfim. Verdade. Criação de grupos terroristas, né? Enfim, e se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos, né, que eu até trouxe ontem, né? Num vídeo que viralizou, que foi muita gente, né? Aglomeração, muita gente aí no aeroporto da capital, Cabul, se Sim. eu não me engano, né? Lá do Afeganistão, após a tomada do poder talibã. E falando, né? Por que, gente? Por que a gente vive ainda? Por que a gente ainda vê a guerra, né? Na nossa sociedade? Eu penso que a maioria dos habitantes da Terra, eu sendo bem otimista, não aguenta mais, né? Já vê que é algo assim produtivo, é algo que não traz frutos, é algo que não agrega. Uso de armas, violência, isso aí nunca resolveu nada, nunca vai resolver. Eu posso ser até muito otimista em achar que a maioria dos habitantes da Terra já chegou nesse ponto de raciocínio.
Só que ainda lembrando, né? Há pessoas que ainda vão usar esses meios de violência achando que só assim tomarão poder. E a gente se frustra muito, né? E a gente tem essa sensação de que realmente as coisas estão andando para trás, são retrocessos diários, e vem aquela outra, né, ou aquele outro ensinamento que a gente tem no livro dos Espíritos, que eles falam que a gente não retroage, a gente não retroage. Boa. Lei do progresso, Então, né? então assim, tá. Então aquela civilização que está lá causando a guerra, quando a comunidade, né, nosso país, que fermentam a guerra, que fermentam discursos de ódio, de violência, que quer se armar até os dentes, é nesse ponto evolutivo que elas estão. É nisso aí. Elas não estão piores do que elas já eram. Elas estão nesse ponto evolutivo. Talvez a gente não conhecia elas, né, Júlio? Como a gente está Exatamente. conhecendo agora, mas é nesse ponto que elas estão. Nós que já não aguentamos mais e que a gente se entristece, e que a gente fica cansado e que a gente chora, a gente está nesse ponto evolutivo. Então, o que é que a gente pode fazer nesse ponto? Trabalhar nisso aí, né? Trabalhar nesse ponto que a gente está. A Grace, ela tem um pensamento maravilhoso, né, lá do sertão, que ela disse assim, Ana, a nossa melhor reencarnação é essa que a gente está hoje. É É, bem né? isso. É hoje. Então, o que é que a gente pode fazer? Trabalhar nisso aí. A gente tem que trabalhar na nossa evolução. E entender que cada um está num degrauzinho, né? Muito peculiar e muito individual de cada um. O que é que os espíritos nos ensinam? Tudo funciona em forma de cooperação. Os espíritos superiores nos ajudam, né, na nossa evolução, nos mostrando o caminho. A gente, numa posição mais ou menos, né? Porque aqui ninguém quer se colocar numa posição de mais evoluído, espiritualizado que ninguém, porque na hora da dor, cada um sabe onde aperta, né, Júlio, seu calo. E A olha que gente. aperta mesmo, né? E olha que aperta muito, e a fé balança muito também. Eu não vou mentir para vocês, não. Balança demais. E a gente está na posição de poder ajudar essas pessoas que ainda acham que o primitivismo, quando os espíritos falam que a gente é muito primitivista, quando a gente anseia a guerra, não resolve as coisas, né? Não é o caminho mais inteligente. Então, eu É, acho que é nessa. eu penso algo nisso também, Aninha. Você falou de uma coisa muito interessante, tanto da lei do progresso, a questão da gente entender que não tem uma parede atrás da gente. Você evoluiu um pouquinho, é dali para frente. Não tem como passar para trás. E quando você fala sobre um grupo, que é esse que a gente está citando hoje, lá, que é o Talibã, no Afeganistão, que ele está nesse nível evolutivo e que é importante a gente entender que esse é o nível que eles estão e que nós estamos e entender o que nós podemos fazer em relação a isso, eu penso que essa reflexão serve para o dia a dia também, para pessoas que estão próximas a nós, para outros grupos que estão aqui do lado, né? Porque a gente está falando de um que está lá do outro lado do mundo e que talvez o nosso poder de ação ele esteja muito limitado. A gente está aqui nesse momento no Brasil falando sobre eles numa condição muito melhor do que as pessoas que estão lá, sem dúvida. Então é o que a gente pode fazer no momento e outras pessoas vão ter ações diferentes. Mas eu fico pensando sobre isso, Aninha, o quanto essa reflexão que você trouxe, que eu achei muito legal, ela se aplica àquelas pessoas e grupos que estão em volta de nós, que estão próximos a cada um de nós, e que a gente pode entender, essa é a evolução da pessoa. Será que tem algo que eu possa fazer para melhorar a minha evolução? E, de repente, até para trocar uma ideia com essa pessoa, para propor um pensamento diferente, mas sem querer mudar a cabeça dela. Eu vou trazer mais questões aqui. A gente Traz, traz, já traz. aqueceu. Que Já eu, já aqueceu, tá quente. tá quente, né? Tá Bom, quente. vamos lá, deixa eu achar aqui. Olha, essa aqui, Aninha, eu achei espetacular. Não fui eu que fiz, tá? Eu não Não foi respondi nem, você. eu não fiz nenhuma pergunta nessa caixinha. Nenhuma pergunta difícil, né? Não, nenhuma, Complicada. nenhuma, nenhuma. Mas tem uma aqui que é muito boa. Essa aqui eu achei muito legal. Olha o pensamento, né? É uma frase, na verdade. Essa situação me faz pensar que os meus problemas são pequenos perto do problema deles. E ainda mandou uma hashtag empatia. Olha que legal o pensamento dessa pessoa. O que você acha sobre isso? Isso aí me lembrou uma conversa que eu tive com uma amiga minha lá de Campina Grande, né? Que ela dizendo assim,
Falando na época que estava a crise, né, do coronavírus, estava a curva lá em cima da Índia, que os indianos estavam querendo fugir, né? Sim, E estavam vindo para cá, para o Brasil, né? E teve toda aquela coisa, quarentena e todas essas pessoas. Eu disse, amiga, no atual momento que a gente vive, tá todo mundo querendo fugir de algum lugar. Os indianos estão querendo fugir da Índia. A gente tá querendo fugir do Brasil, porque, pelo amor de Deus, né? Tem coisas que a gente. Enfim, né? O dá pessoal vontade lá, de fugir mesmo, nossa, né? dá vontade de fugir. Pegar o primeiro jatinho, olha, jatinho não dá, né? Mas pegar o primeiro busão, digamos assim, né? Se Subir, tiver até, uma até uma bicicleta, a gente bike, vai. né? Uma bike eu aprendi 2 segundos a andar. Aí eu disse a ela, olha, e agora a gente vê, né, a fuga em massa dos afegães. A gente viu cenas assim bem dramáticas, né, de eles se pendurando nos aviões e pessoas caindo desses aviões e acabando morrendo. Coisas assim que a gente vê assim, gente, a gente tá em 2021, como é que isso tá acontecendo, né? E a gente faz justamente isso que essa pessoa falou, a gente se volta para dentro de si e fica com vergonha, né, de É verdade. reclamar, né? Eu confesso para Eu você fico com que essa semana eu vergonha. fiquei. Eu fiquei Pois assim, é. de ver situações que são muito básicas na nossa vida e que a gente muitas vezes reclama. E aí eu comecei a ver as notícias e eu falei, meu Deus, que realidade é essa? Eu não faço nem ideia. Talvez em vidas passadas a gente pode ter tido contato de alguma forma com isso, né? E provavelmente tivemos, inclusive, do lado opressor, Aham, com né? certeza. Da força e não só do oprimido. Mas eu fiquei muito refletindo sobre isso. Tanto do ponto de vista de empatia, como a nossa amiga mandou aqui nos stories, achei muito legal o posicionamento dela, de, pô, eu vi que meus problemas são bem pequenos. Mas também não só a gente minimizar os nossos problemas, todo mundo tem, e a sua dor importa. Eu costumo falar isso, né? Não existe uma dor maior ou menor, existe a sua dor e a minha dor e a dor das outras pessoas. Então, eu penso nisso, da empatia, e pensei muito, e eu fiz esse exercício essa semana, Aninha, de agradecer. Coisas muito básicas, que às vezes a gente até acaba esquecendo. Vou dar um exemplo aqui que está próximo de mim. Tem uma garrafinha de água aqui. Eu acabei de encher, já tomei metade, eu posso andar aqui alguns passos e encher de novo. Cara, isso aqui é uma raridade no mundo. O privilégio que a gente tem. E aí a gente vai entender que isso faz parte de um plano evolutivo nosso, né? Como espíritos encarnados na Terra. A gente vai ter acesso a alguns recursos, mas também a gente vai precisar usar isso bem, porque são recursos materiais finitos e que não são nossos. Eu penso muito nisso. É tudo muito emprestado, né? Eu não vou levar nada. Eu gosto tanto do meu computador, eu tenho tanta coisa funcionando, eu não Mano, vou tu poder não vai levar. levar nada, porque quando chegar lá, tu vai ver coisa melhor, mais adiantada, Então, mano. eu tô confiando nessa promessa aí. Se não tiver, eu vou passar no Procon, com certeza. Reclama no Procon. No Procon espiritual. Só que quando a Aí, gente está aqui, ah, a gente começa a perceber o quanto a gente é privilegiado e pode agradecer por isso, né? a gente pode agradecer. E até dentro do nosso próprio país, né? A gente tá lidando com essa crise da Covid, uma crise humanitária também. Não precisa ir muito longe, não. Pega o teu celular, vai lá na página do Padre Júlio, vê o Que é tanto. sensacional. Nossa, ele é assim, incansável. Ele tem sido um exemplo para mim, sabe? De uma pessoa resignada e devotada àquilo que acredita. Porque ele não desiste, sabe? Aí você vê aquelas pessoas numa situação assim de total desumanidade, pessoas fazendo filas para pegar alçada, sabe? E a gente, eu fico com vergonha, né? Porque graças a É, Deus a gente pode fazer pelo menos uma refeição. Às vezes, exatamente. em tempos normais, a gente chegava a receber crianças lá no centro espírita, na evangelização, que dizia, tia, a gente leva sopa para casa porque tem que ser para hoje e para amanhã. Porque senão a gente não tem o que Caramba. comer. Aí a gente fica, né, com vergonha. Eu fico altamente envergonhada. Não, completamente. Completamente. Inclusive, você falou do Padre Júlio, a instituição dele é uma das que a gente vai fazer as doações aqui Ah, dos que selos, né? legal! Então já está na lista aqui, está só esperando a galera que entrou Se eu não me depois, né? engano, com a irmã Dulce, né, Maria, não sei o Eu que, acho dos que é algo pobres, assim, né? porque eu abri uma enquete uma vez no Instagram e pedi para o pessoal indicar
e a dele foi indicada algumas vezes. Então eu já deixei Ele faz, separadinho ele faz aqui assim para um a gente trabalho fazer isso. assim fantástico. O Padre Júlio é E você vê fantástico. mais uma vez como a gente pode, com pequenas ações, ações que às vezes para a gente não vai custar tanto. No caso, não vai custar nada, porque é o Instagram que está repassando, né, esse valor, Isso. mas que a gente pode direcionar para quem está fazendo um trabalho muito legal. Teve uma pergunta que chegou aqui que eu gostaria muito de te ouvir, por uma Ave questão assim, Maria, misericórdia. chamada lugar de fala. Mas eu posso Oh, comentar alguma coisa, mas eu tenho pouquíssimo lugar de fala sobre isso. Chegou uma questão que falou o seguinte: comenta sobre a questão da repressão às mulheres. Acho que nos noticiários, Aninha, isso ficou muito evidente, gerou um medo, inclusive das mulheres de lá, e eu até pesquisei mais recentemente, agora essa semana mesmo, para entender, mas peraí, o que está acontecendo? Por quê? Até uma certa época, lá no Afeganistão, as mulheres eram livres, elas poderiam andar com a roupa que elas quisessem, elas estudavam, elas faziam parte, talvez, da maior força do trabalho ali. Tinha muitas mulheres que eram professoras, tinham mulheres que atuavam em várias áreas da parte profissional, né, no Afeganistão, e que tinham muitos direitos. Quando o Talibã chega pela primeira vez e fica ali por muitos anos, acaba reprimindo completamente isso. Eles tinham um entendimento muito restrito e enviesado, como a gente está vendo, da lei deles, da parte religiosa deles, e as mulheres perdem todos esses direitos. Conseguiram, né, nos últimos 20 anos, retomar algumas coisas, e agora o grande medo é: será que a gente vai retroceder e vai passar por toda aquela repressão? Queria te ouvir um pouco sobre isso, Aninha. o maior medo é esse, né? Muita gente. A gente precisa entender, na verdade, a cultura, né, deles, essa questão religiosa. A gente sabe muito pouco para a gente também tá. Isso aqui é mais uma conversa do que de fato esgotar um assunto, não é, Exatamente. Júlio? Então, o maior medo é justiça das meninas também, diga-se de passagem, né? Não é só das mulheres. É justamente isso, é a perda desses direitos. Não só a burca é uma vestimenta deles, enfim, ligada à religiosidade, né? Isso, o véu, é algo assim material, né, para elas. É algo que não incomoda tanto, mas o que parece incomodar mais é justamente a obrigatoriedade, sabe? A imposição, a retirada delas das escolas, nas universidades, nos seus campos de trabalho, ficar trancada dentro de casa, só poder sair se for acompanhada de um homem, né? Enfim, é um medo assim que a gente olha assim, a gente aqui onde a gente tá é algo assim que foge até um pouco do nosso entendimento. Só para a gente ter uma noção, a Malala, né, que é aquela jovem que ganhou o Nobel da Paz, ela sofreu do Talibã. Ela estava indo para a Foi mesmo. escola, ela tinha um blog em que ela falava como era a vida, né, de uma mulher jovem no Talibã. Descobriram, né, que era ela, alvejaram ela, atiraram na cabeça de Malala. Ela teve que ir para a Inglaterra, né? Repercutiu, ela ganhou alcance mundial e hoje ela mora na Inglaterra. Ela não mora mais no Afeganistão, né? Ela não morava, ela morava em uma cidadezinha perto num país. E ela fala, né, que foram direitos que as mulheres foram construindo, né? Que elas foram adquirindo e que o maior medo é essa perda delas serem, sei lá, ser tratadas como objetos em que são vendidas ou são obrigadas a se casarem com os extremistas. Então você imagina, né? Eu como mulher, eu fico me colocando. E engraçado, sabe, Júlio? Só para compartilhar contigo, que eu compartilhei com uma amiga minha e assim, perguntei para as duas amigas, as duas responderam a mesma coisa, que tiveram noites extremamente difíceis, de não conseguir dormir, de assim agitadas. E quando repercute uma foto, né, de uma mulher acorrentada lá, né, e um homem tipo, enfim, né, mostrando a sua superioridade diante da mulher. Aí várias outras mulheres foram comentando que tinha sido uma noite muito difícil, que elas não estão conseguindo dormir, porque é algo assim que fere a todas nós, né? Ver meninas sem perspectiva nenhuma de futuro, sem ter acesso à educação, é algo assim que a gente tem nem noção do quanto desastroso é, né?
Aí a gente entra naquele dilema, né? Será que nós aqui podemos intervir nessa ação que tem que partir das mulheres de lá do Afeganistão, né? Um dos grandes dilemas é, né? Até onde o Ocidente pode dar pitaco em algo assim que é da cultura, por exemplo, deles do Islã. E Sim, a Malala, ela fala muito assim que o problema deles é justamente o extremismo, né? Eles pegam algo que ela disse assim que você lê o Alcorão, né, que é o livro sagrado, e você não vê nada assim de que a mulher tem que ser subjugada ao homem. E uhum, tem uma muçulmana brasileira que mora aqui no Brasil, que eu não lembro o nome dela, se alguém souber coloca aí, que ela mostra da rotina dela, dizendo assim, gente, o islamismo é um código não só religioso, mas é um código civil também. Então, nós mulheres, ao casarmos, nós também temos os nossos direitos, sabe? Então, assim, o problema é quando tu pega algo assim para ser extremista, para anular a existência daquela pessoa, sabe? Então, é algo assim que a gente precisa ter um olhar assim muito cuidadoso com tudo isso que está acontecendo. E eu vejo muita gente perguntando assim, o que é que pode fazer? O que é que pode fazer? Gente, fazer aquilo que a gente já faz. Defender o nosso sistema democrático, a educação de qualidade para todos, né? Assistência à também alimentação. Só um momento, viu, Júlio? Vai falando aí que meu filho chegou aqui. perfeito. Vou aproveitar aqui o que a Aninha trouxe, né, sobre essas reflexões na questão das mulheres e compartilhar um pensamento, e eu tenho aprendido muito, aprendi muito com a Ana, minha esposa, sua xará, com você também e com outras amigas próximas, que falam sobre o que os homens podem fazer nessa situação. Porque eu não posso dizer o que elas estão passando e nem o que as mulheres do Brasil ou de outros lugares do mundo estão vivenciando, como você disse, algumas perdendo sono, tendo crises de ansiedade, por aí vai. Mas eu posso refletir sobre o meu papel como homem em uma sociedade que ainda é machista e que talvez esteja um pouco melhor que o Talibã, mas tem ainda as suas questões para serem resolvidas e tratadas. E eu penso assim, talvez hoje, nesse momento, eu não consiga fazer nada para ajudar as mulheres do Talibã, mas eu posso refletir na minha vida em relação às mulheres que estão ao meu redor, e aqui é mais um recado para os homens, sobre aquilo que nós podemos fazer para que o nosso entorno, a nossa sociedade seja mais igualitária, né? E aí vem a questão do pensamento do feminismo, que é a igualdade entre os gêneros e não a superioridade de um ou de outro. Eu penso muito sobre isso, Aninha, que existe algo que os homens podem fazer e que eles não precisam atravessar o oceano para ir lá no Talibã resolver o problema que está acontecendo lá. E a A gente gente vê pode que trabalhar na nossa sociedade aqui, né? e eu vi assim vídeos e fotos de mulheres lá, né, se manifestando, exigindo que não cessem os direitos dela, tudo aquilo que ela adquiriu. Então se a gente vê, nós aqui do Brasil, a gente passou por esse movimento também, né, do feminismo, Sim, das mulheres quando conquistaram o direito ao voto. A é gente vê, verdade. né, é histórico isso, ó. Tá, o livro dos Espíritos falam, né, que a emancipação da mulher é algo natural, faz parte do progresso. Já a sua escravidão é algo bárbaro, beira assim a barbárie. Então, essas mulheres, elas também vão conseguir se libertar também. Isso é uma questão Sim. assim, é muito complexo, né? Envolve assim muitas coisas, é algo muito enraizado de anos e anos e anos, que realmente a gente vai entender, todos nós iremos entender que isso não tem como mais sustentar, né, no nosso mundo, no nosso planeta. Essa ideia de opressão, essa ideia de perseguição, de violência, de guerra, de escravizar, isso aí já não condiz mais com a nossa era, né? Já é algo que a gente deveria ter ultrapassado há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive, teve uma pergunta aqui, que é: podemos considerá-los povos espiritual e moralmente atrasados? E eu achei interessante porque a pessoa colocou moralmente. E o moralmente a gente entender, né? O que significa esse moralmente, inclusive dentro do contexto do espiritismo. O espiritismo traz uma proposta moral para a nossa vida, que é o quê? Repensar a maneira como a gente age no mundo. Quais são os nossos comportamentos, a nossa ética e as nossas ações perante a sociedade. Então, quando a gente observa o mundo como um todo
e ver que várias nações já estão muito avançadas, inclusive, obviamente, muito mais avançadas que o Brasil, nessa questão da igualdade entre os gêneros, da diminuição das desigualdades sociais, da redução das guerras, do aumento ao acesso à educação, à saúde, saneamento básico, alimentação e por aí vai, a gente percebe, numa comparação muito rápida, que certamente, do ponto de vista moral, eles estão atrasados, né, Aninha? A gente mora na Terra, né? Mas na Terra há outros planetas, né? Há diferentes mundos dentro da Terra. Se a gente for pensar assim no nosso contexto da pandemia, há países que lidaram muito bem com a pandemia, né? É Como, por verdade. exemplo, qual foi um país? Foi a Nova Zelândia, se eu não me engano, né? A Nova Zelândia que tem aquela mulher, né, como líder, não querem puxar a sardinha para nós mulheres, né? Mas já puxando. Foi um Mas dos uma países que mais, realidade, né? Países liderados né, por nós, mulheres tiveram o melhor resultado, né? sinto muito, né? Nós somos assim, né? Amorosas, protetoras, a Posso nascer só fazer nossos um comentário filhinhos, rápido? né? Enfim, a gente quer sarar todos os dodóis. Eu vou, depois se eu achar essa imagem, eu vou te mandar no WhatsApp. Mas eu vi rapidamente no Facebook uma frase assim: se fosse uma mulher, uma mãe conduzindo isso, estava todo mundo vacinado, alimentado e agasalhado, feliz da vida. E com o cabelinho assim, de Com lado, cabelinho repartido. bem lambido, indo para a escola, para a E eu faculdade, não tocando duvido sua mesmo, vida, não. né? Mas assim, e a gente vê, então existem vários mundos dentro do nosso mundo, cada um, eu fiquei chocada com a notícia que eu vi, por exemplo, de um país, escandinavo, né? Meu marido diz, olha, quer ver um padrão assim de mundo e regeneração? Olha para os países escandinavos, talvez a Vai pra lá, alimentação né? nem tanto, mas a questão social é exemplar, que todo mundo é classe média lá, sabe? Todo mundo vive bem, não falta o básico para as pessoas, né? Então é um mundo assim que a gente não consegue enxergar ele aqui dentro do Brasil, né? Nosso país está lidando Ainda desastrosamente, mais o tem tamanho do lidado, né? Brasil, né? A questão territorial, né? Populacional, de cultural também. É E há verdade. países que estão bem piores que o nosso país, né? Isso é bem evidente também. Então, há vários mundos dentro desse mundo, né? E talvez, eu penso muito sobre isso, Aninha, seja também uma oportunidade de solidariedade. De você olhar para o lado e falar: caramba, você tá meio ruim aí, hein? Mano, Acho que eu vamos posso te dar uma melhorar, né? Pelo força. amor de Deus. Vamos dar uma melhoradinha. Mas também olhar para o outro lado e falar: gente, estamos ruim aqui. Ajuda a gente a ser um pouquinho melhor. E aí ter humildade disso. Você falou uma palavra que eu adorei, que é o que os espíritos falam, né? Da cooperação. A gente evolui através da cooperação. Por isso, minha amiga e irmã gêmea de outras vidas, Aninha, a gente já está chegando no final da live. Eu quero muito te agradecer por você ter Menino, topado já, essa loucura. olha, Aqui tá assim, é vendo? papum. Tá vendo como é bom quando a gente tá conversando, né, com um amigo? Ó, o tempo voou, eu nem notei. Boa. Só faltou o cafezinho, que eu tô só com a água aqui. Ai, um dia a gente vai se conhecer e a gente vai fazer um café bem Vamos, gostoso. com certeza. Vai ter pão de queijo e paçoca. Ó, tia Márcia aí, beijo, tia. Beijo, tia Márcia. Meu Ô, pai Aninha, eu sei que você também. vai ter uma live daqui a pouco. Então faz um merchanzão aí da live. Ah, toda quarta-feira aqui na página do Cantinho a gente tem o Minutos com a Joana, né? A gente lê esse livrinho aqui, ó, Vida Oh, que Feliz. beleza. Às segundas nós temos Reboada do Emmanuel, né? Às quartas é Livrada da Joana, né? Pra gente se orientar assim na vida. Então quem quiser, Boa. vai ser logo aqui. Encerrou, a gente começa lá. Boa. Então, a gente, 7 horas lá no Cantinho Espírita. Acompanha lá com a Aninha, falando sobre Joana de Ângeles. E, amiga, um beijo pra você. Obrigado, viu? Mais uma Eu que vez. agradeço, Ju. Um beijão. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Obrigado. Até mais.